caro aluno, seja bem-vindo à nossa aula de revisão da disciplina de Química Analítica 2. Essa aula vai ter duração aproximada de uns 30 minutos, onde eu separei para vocês em 3 etapas. Na primeira etapa, vou falar um pouco da introdução à análise quantitativa, unidades de concentração e preparação e padronização de soluções. Na segunda etapa, vou falar um pouco de tratamentos de dados, análise gravimétrica, titulometria, curvas de titulação. Na terceira parte, eu vou dar mais ênfase às técnicas de volumetria, que é volumetria de precipitação, volumetria de neutralização, volumetria de complexação e volumetria de oxirredução. Eu desejo a você, aluno, um ótimo estudo. Então, nessa primeira parte agora, a gente vai falar introdução à análise quantitativa, unidades de concentração, preparo e padronização de soluções. Primeiro, o que é uma análise quantitativa? Por que se faz a análise quantitativa? Primeira coisa, eu quero dosar um analito na minha amostra. Certo? Então, eu quero dosar algo na minha amostra. Eu quero saber quanto de uma determinada substância tem na minha amostra. Certo? Então, para isso, eu preciso conhecer um pouco da minha amostra. Eu preciso de algumas etapas do processo analítico para que eu saiba o que eu vou fazer e como eu vou fazer essa dosagem, essa quantificação. Okay? Então, primeiro eu preciso saber da natureza da minha amostra. Se a amostra é um sólido, se a amostra é um líquido ou se a amostra é um gás. Certo? Outro, eu preciso saber qual é o analito que eu vou determinar. Qual é o analito que você vai dosar nessa sua amostra. Outro, você tem que escolher uma amostra que seja representativa. Certo? Ou seja, eu quero saber se uma determinada lagoa está muito contaminada com metal pesado. Eu não vou chegar na beirinha da lagoa, tirar uma pequena amostra e essa amostra vai me falar da lagoa toda. Não, eu vou retirar a amostra de vários pontos dessa lagoa para que a amostra que eu tenho em mãos seja representativa de um todo. Certo? A próxima etapa seria qual a técnica que eu vou empregar. Certo? Então, eu vou escolher a técnica. Certo? Qual é a mais fácil, o que eu tenho em mãos para poder trabalhar. E eu vou preparar a minha amostra. Se minha amostra for sólida, eu vou trabalhar uma volumetria, mas a amostra está sólida, então eu tenho que dissolver ela em uma determinada solução. Certo? Então, você tem que trabalhar com essas variáveis, e essas variáveis estão no processo analítico. Outra coisa é depois que você escolheu tudo isso, é você executar a técnica. Certo? Então, você vai executar a técnica com o objetivo de conhecer a quantidade de analito que você tem. Vou fazer uma vez só? Não. Você vai executar a técnica repetidas vezes, 3 vezes, 5 vezes, para você ter uma variabilidade de uma determinada incerteza, porque sempre tem um erro associado. Certo? Aí depois disso você vai analisar os seus dados e ao analisar os seus dados você vai ter uma conclusão. Eu tenho 1 ppm de cloro na água. Nossa, eu tenho 10 ppm de cloro na água. Pô, essa água é muito dura. Certo? Mas então o que vem a ser um analito? Eu estou falando de analito, mas eu não defini o que é analito. Analito, então, é aquele componente da amostra no qual se tem interesse de analisar. Então, analito é aquilo que eu quero dosar, aquilo que eu quero quantificar na minha amostra. Certo? E o que é uma análise? A análise é um processo, um mecanismo, uma técnica, onde são obtidas informações para que você consiga determinar um determinado constituinte. Onde você consiga determinar um analito. Então, você utiliza de uma análise para determinar um analito. Mas o que é a amostra? A amostra é aquela parte do seu material de estudo. Certo? O meu material de estudo, como o exemplo que eu dei, é uma lagoa gigante, muito grande essa lagoa. Eu vou pegar a lagoa toda e vou analisar toda a água dela? Não, vou pegar uma amostra, pegar uma parte dessa lagoa, da água dessa lagoa, para eu poder analisar. Certo? E essa amostra ela tem que ser representativa, ela tem que representar o todo. Então, o que vem ser essa representatividade? Essa pequena amostra tem que me dizer o todo
dessa, como a gente está falando no exemplo de lagoa, dessa lagoa. Ah, mas como que eu faço isso, professor? Ah, eu vou pegar de vários pontos para que eu tenha uma amostra que possa me representar o todo, certo? Tá, então depois que você fez tudo isso, tem alguns critérios de escolha da sua técnica. Eu não vou escolher qualquer técnica, não é todas as técnicas que funcionam para uma determinada amostra ou para um determinado analito. Então, quais os parâmetros, quais os critérios que eu vou levar em conta? Primeiro, quantidade de amostra que eu tenho. Dependendo da técnica, eu não posso utilizar 10, 20, 50 ml da minha amostra, porque eu só tenho que conseguir 1 ml da minha amostra. Então eu tenho que conservar ela, não dá para eu poder gastar ela à toa, certo? Outra, natureza. Se ela é um sólido, se ela é um líquido, se ela é um gás. Você tem que saber qual é a estimativa prévia da composição. Ah, mas como que eu vou saber isso, professor? Lá em Química Analítica 1, você estudou algumas técnicas de identificação de alguns constituintes da sua amostra. Certo? Então você vai identificar alguns, tem cálcio, tem sódio, tem potássio, tem cloreto, tem sulfato, tem carbonato. Então, lá em Química Analítica qualitativa, você consegue ter essa ideia de qual é a composição da sua amostra. Qualitativamente, não quantitativamente. Quantitativa é o que a gente está vendo agora, que eu vou dosar, eu vou quantificar. Ok? Eu preciso saber também se a minha amostra ela tem interferentes. Ou então qual é a exatidão requerida. Eu preciso ter certeza absoluta da composição. Eu estou trabalhando no Inmetro. Tem que ter certeza absoluta da composição daquela água ali para eu poder validar ou não. Para eu poder liberar esse produto, um determinado produto na empresa para o mercado ou não. Tem que saber quais são os recursos que eu tenho disponível. Não adianta eu querer fazer uma técnica de volumetria se eu não tenho, por exemplo, uma bureta no meu laboratório. Não tem como. Então, você tem certas limitações. Não adianta eu querer fazer uma análise com espectrofotômetro se eu não tenho o espectrofotômetro no meu laboratório. Então, você tem que saber quais os recursos você tem disponível para poder saber qual a técnica que vai ser utilizada. Então, os métodos analíticos. Quais são os métodos analíticos? Eu tenho os métodos clássicos, eu tenho os métodos ópticos e eu tenho os métodos eletroanalíticos. Dentro dos métodos clássicos, foi o que a gente abordou durante esse mês de aula, que são os métodos gravimétricos e os métodos volumétricos. Os métodos ópticos e os métodos eletroanalíticos já fica para a parte de analítica instrumental, que entra espectroscopia de absorção, espectroscopia de emissão, potenciometria e condutometria. Mas se eu vou analisar uma quantidade, vou dosar a concentração de um analito na minha amostra, eu tenho que saber as principais grandezas e unidades que eu vou trabalhar. De volume, geralmente a gente vai trabalhar em quê? Litro, ml, lembrando que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, certo? Com número de mols, com massa dada em grama, dada em quilo, ok? Então tem outras unidades de medidas também, mas a gente vai trabalhar basicamente com essa temperatura em graus Celsius, certo? E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, deixa a pergunta para vocês, o que é mol? Você sabe me responder? O que é mol? Já ouvi várias vezes, professor, mol quer dizer molécula. Não, mol não é abreviação de molécula. Mol é uma unidade que representa quantidade. Em química, quantidade de quê? Quantidade de moléculas, quantidade de partículas, quantidade de átomos, quantidade de substâncias. Se mol quer representar uma quantidade, então tem um número associado a ele, não tem? Sim, tem um número associado a ele. Quanto vale 1 mol de qualquer coisa? 1 mol de qualquer coisa vale
6,02 vezes 10 a 23 quantidades daquilo que você quer expressar. Ah, mas esse número é o mesmo número de Avogadro. Sim, esse é o número de Avogadro. Então, em uma substância, eu posso falar que tem 1 mol, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de uma substância, ou de partículas, ou de átomos. Ok? Então, não confunda mol com molécula. Mol é uma unidade que representa quantidade. Quando você fala de molécula, você está falando daquele seu analito ou daquela sua substância. Certo? Então, vamos para as unidades de concentração. Quais as unidades de concentração que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com molaridade, com molalidade, com título, com porcentagem em volume e com ppm e ppb. Basicamente, essas. Então, molaridade. O que é a molaridade? Molaridade é a razão entre o número de mols do soluto e o volume total da solução. Número de mols do soluto, volume total de solução. Isso é molaridade. Qual que é a unidade de molaridade? Mol por litro. Ok? Outra unidade de concentração, molalidade. O que é a molalidade? É a razão entre o número de mols do soluto e a massa do solvente. Então, agora eu tenho número de mols do soluto, massa de solvente. Qual que é a unidade de concentração para molalidade? Número de mols sobre grama. Então, vai ser mol por grama. E o título? Como que é dado o título? Por que o título é dado em porcentagem? Por quê? Porque título é a razão entre a massa de soluto e massa de solução. Certo? Se é massa sobre massa, quando eu divido massa por massa ou divido grama por grama, some a unidade. Então esse número fica adimensional, não possui dimensão esse número. Quando você divide por 100, aí você tem porcentagem. Então o título ele é dado o quê? Massa do soluto dividido por 100 gramas da solução. Ah, mas por que 100 gramas? Para já ficar dividido por 100, para ser uma resposta em porcentagem. E você também pode ter a porcentagem em volume. Funciona quase da mesma forma que o título, só que ao invés de você usar a massa de soluto e massa de solução, para porcentagem em volume, você usa o volume de soluto dividido pelo volume de solução. E a mesma coisa, quando você coloca o volume de soluto dividido por 100 ml da solução, se você está dividindo por 100, você está fazendo por cento. Então você tem uma resposta em porcentagem. As outras duas unidades de medida é parte por milhão e parte por bilhão. Ah, mas por que se utiliza parte por milhão e parte por bilhão? Quando você tem uma quantidade muito pequena do seu analito na amostra, você usa essas unidades. Porque em ppm, parte por milhão, para cada uma parte do seu soluto, você tem 10 a sexta partes da amostra. Então é muito pouco soluto dentro da sua amostra total. E parte por bilhão, na mesma proporção, uma parte do soluto para 10 a nona partes de amostra. Então, quando eu tenho porcentagens muito pequenas, quantidades muito pequenas do meu soluto, do meu analito, é mais comum se representar em ppm e em ppb. Certo? Ah, professor, mas qual é a diferença então de soluto e solvente? Você falou de soluto, você falou de solvente, qual que é a diferença entre os dois? Geralmente, soluto é aquele constituinte que possui menor quantidade. E o seu solvente é aquele constituinte que possui maior quantidade. Em geral, essa é a diferença entre soluto e solvente. Ah, mas para poder fazer as técnicas analíticas, eu preciso preparar a solução. Certo? Eu vou preparar soluções.
Mas como se prepara a solução? Eu separei para vocês algumas etapas de como se preparar uma solução, certo? Primeira coisa, eu preciso saber qual que é a concentração dessa solução que eu vou preparar. Tá? Eu vou titular ácido com base. Eu preciso saber qual que é a quantidade da minha base, qual que é a concentração da minha base, para eu poder identificar a quantidade de ácido. Certo? Então, primeira coisa, você precisa saber qual a concentração da solução requerida. Segundo ponto, você precisa saber quanto você vai utilizar na técnica. Qual o volume dessa solução você vai utilizar na técnica. Eu vou fazer ela 3 vezes e cada vez eu vou gastar 20 ml. Ok, 3 vezes 20, 60 ml. Você vai utilizar no total 60 ml. Mas se você errar, você precisar repetir, precisa ter mais. Então não dá para poder preparar 100 ml exatos. Ou então, professor, eu não tenho balão de 60 ml. Você não vai achar, é difícil achar um balão de 60 ml. Eu só tenho no meu laboratório um balão de 250 ml. Então você vai preparar uma solução de 250 ml. Se eu preparar essa solução de 250 ml, eu vou usar 60, vai estar sobrando? Vai. Você vai identificar ela, quantidade, vai guardar. Certo? Então, esse terceiro ponto é quanto que eu vou preparar. Segundo ponto é quanto eu vou utilizar. E o terceiro ponto é quanto eu realmente vou preparar dessa solução. Quarta parte é o quê? Qual a massa que vai ser medida da substância que eu vou preparar. Eu sei qual que é a quantidade, eu sei qual é a concentração dessa solução. Agora eu vou medir a massa para saber quanto que eu vou colocar, quanto que eu vou dissolver nessa solução. Na segunda parte, então, a gente vai falar um pouco tratamento dos dados, de análise gravimétrica, titulometria e curvas de titulação. Certo? Primeiro, como que eu vou tratar os meus dados? Esses dados possuem erro? Tem um erro associado a esses dados? Como que eu vou fazer os cálculos para poder saber se está muito diferente do correto ou do dado real? Então, primeiro eu vou analisar os dados. Certo? Então, quais erros que eu tenho ali nessa minha técnica, nessa minha análise? Existem alguns tipos de erros. Erro sistemático e erro aleatório. Dentro dos erros sistemáticos eu tenho erro de método, erro de instrumento, erro pessoal e erro operacional. Então, alguns estão relacionados diretamente à técnica utilizada e outros estão relacionados ao próprio operador. Por exemplo, eu estou fazendo uma titulação, de repente, ao invés de eu virar a torneira da bureta para um lado, fechando a bureta, eu viro no sentido que eu estou abrindo a minha bureta, despeja um tanto. Pô, errei. Então, faça de novo. Certo? Eu vou ter um erro muito grande associado ali. Então, foi um erro do operador. Tem outros erros também, o erro pessoal. Por exemplo, a minha percepção de mudança de cor é diferente da sua percepção de mudança de cor. Quando eu faço a titulação ácido-base, que eu tenho fenolftaleína ali, a fenolftaleína vai sair de incolor para rosa, a minha percepção de cor é diferente da sua. Então você tem aí um outro erro, esse erro um pouco mais pessoal, de cada um. Tem também os erros de método, cada método tem um erro associado, tem um erro do próprio instrumento. Pô, minha balança analítica possui 4 casas decimais. O erro está na quinta. Eu não consigo te afirmar 100% qual é a quinta casa decimal. Então é um erro associado ao instrumento. E você também tem aqueles erros aleatórios. Você tem o erro que a gente chama de erro indeterminado, difícil de ser identificado. Pô, um equipamento mal calibrado, deu um pico de energia, deu errado aquela técnica, a gente não sabe por que, é difícil. O reagente meu está guardado há 5, 10 anos aquele reagente, já passou da validade, esse reagente vai estar errado. É um erro aleatório. Mas eu não prestei atenção se ele estava na validade ou não e fiz a minha análise. Deu um erro. Por quê? Qual foi o erro? O erro.
até descobrir que o erro foi do reagente, esse é difícil. É um erro aleatório. Pode acontecer na técnica, pode acontecer no equipamento ou o operador. Então o erro aleatório é difícil de ser identificado. Certo? E você também tem a exatidão e a precisão da sua técnica. Uma técnica utilizada, ela é precisa. Aquela outra técnica, ela é mais exata. Certo? Qual que é a diferença de precisão e exatidão? Uma coisa depende da outra? Não. Precisão não depende de exatidão. Certo? Eu posso ter vários resultados muito próximos um do outro, só que distante do valor real. Isso é precisão. Mas se ele está distante do valor real, eu não tenho exatidão. Mas eu consigo identificar isso? Sim, consegue. Normalmente, um erro determinado, um erro sistemático, ele faz com que esse conjunto de medidas que estão muito precisas, eles desloquem, estejam um pouco longe no valor real. Por exemplo, toda vez que eu vou medir a massa, está errando 10% a mais. Esse 10% a mais, eu vou estar no valor real? Não, está 10% a mais. Mas todas as minhas medidas vão estar dentro desses 10% a mais. Então, a minha análise vai ser uma análise precisa, mas não exata. Dá para resolver isso? Dá. Você calibra o equipamento seu novamente. Aí você consegue ter uma melhor precisão e uma melhor exatidão. Então, continuando nosso tratamento de dados, eu tenho então a resposta de uma determinada técnica. Eu fiz 3 vezes uma volumetria e achei 3 volumes distintos. Vou fazer a média desse volume? Qual é a pergunta? A pergunta é qual o volume que eu gastei de um determinado padrão? Ou a pergunta que eu preciso responder é qual o teor, qual a concentração do meu analito na amostra? Que você quer qual a concentração do seu analito na amostra. Então você vai fazer a média da concentração do seu analito na amostra. Mas em cada titulação que eu fiz, eu vou fazer um cálculo de concentração? Sim, para cada titulação que você fez, você vai fazer um cálculo de concentração. Lá no final, quando você tem várias concentrações, você faz a média da concentração daquele analito naquela amostra. Mas e para eu poder saber se essa resposta, se as concentrações estão muito diferentes uma da outra? Certo? Qual que é a dispersão dessa minha medida? Se a dispersão é muito alta, é muito baixa, aí você faz o que a gente chama de desvio padrão. Você calcula o desvio padrão para saber qual é a dispersão, qual que é a diferença de uma resposta para outra. Certo? Quanto menor o desvio padrão, melhor, mais precisa estar a sua análise. Pode não estar exata, mas ela está muito precisa. Porque quanto menor o desvio padrão, maior a precisão da técnica utilizada. Então a gente tem basicamente uma técnica de gravimetria e a técnica de titulometria. Na técnica de gravimetria, toda a reação vai resultar em um produto que seja pouco solúvel no seu solvente, certo? Então esse sólido tem que ser facilmente filtrável. Ele se precipita na forma de um sólido que você consegue facilmente filtrar ele. Mas e se houver colóide? O que é o colóide? Colóide é a formação de pequenas partículas que é muito difícil você filtrar. Como que eu evito isso? Você tem que usar um coagulante, uma substância que seja um pouco mais coagulante, certo? Mas você tem que conhecer o produto da sua reação, certo? Então eu volto lá naquele começo, conhecer um pouco da sua amostra, conhecer qual a reação que vai ocorrer com determinado reagente, para você conseguir
identificar qual a técnica a ser utilizada. Então, se eu tenho a precipitação com um sólido facilmente filtrável, okay? Que seja estável naquela forma, que não vá reagir com o ambiente, eu posso usar uma técnica gravimétrica, que é muito rápida e fácil de se fazer, certo? Onde você tem a comparação de massas de produtos com composição conhecida. Então, isso é uma análise gravimétrica. E você tem também a análise volumétrica, que é baseada na determinação da quantidade em volume de um determinado reagente de concentração conhecida necessária para reagir com o analito em questão. Certo? Então, você tem a resposta de uma determinada quantidade, um volume de uma substância conhecida, concentração conhecida, que você vai utilizar para determinar, quantificar um analito. Ah, professor, mas então eu vou utilizar essa substância de concentração conhecida? Sim, você vai utilizar ela. Ah, mas qual é o nome dessa substância de concentração conhecida? Para essa substância eu dou o nome de padrão primário. Então, padrão primário é aquela espécie química que possui quantidade conhecida do reagente. Então, o padrão primário tem quantidade conhecida. Se eu tenho quantidade conhecida que vai reagir com o seu analito, e eu sei qual é o produto formado, eu consigo calcular qual é a concentração do analito na minha amostra. Ok? Ah, mas como que eu vou identificar o final da minha titulação, por exemplo? Estou fazendo um método titulométrico. Como que eu vou identificar o final? Quando que acaba? Quando que encerra? Eu vou ficar titulando, vou ficar colocando reagente eternamente? Não. Você precisa de uma substância, que a gente chama de indicador, certo? Que vai proporcionar uma mudança, uma variação de algum aspecto físico visível, facilmente identificável, para mostrar que eu tenho um ponto de equivalência, eu cheguei no ponto final da minha titulação, certo? Ah, então existe ponto final e existe ponto de equivalência? Sim, existe ponto final e existe ponto de equivalência. Ponto final é aquele momento exato em que eu identifico a mudança física do meu indicador. E o ponto de equivalência, ele é um pouco diferente, mas muito próximo do ponto final. É o momento exato que eu tenho quantidade de titulante adicionado e quantidade de titulado. Ou seja, quantidade de reagente conhecido gasto e quantidade de analito na sua amostra. Ah, então qual é a característica de um padrão primário? Primeiro, o padrão primário tem que ter alta pureza, uma estabilidade muito grande na atmosfera, ou seja, não pode ser reativo com a atmosfera, certo? Não possui água de hidratação, tem que ter um baixo custo, é muito interessante, se você vai estar sempre usando ele, é interessante que ele tenha um baixo custo. Acontece isso para toda solução padrão? Não, a maior parte delas é cara, certo? Tem que ter uma solubilidade razoável, não adianta ser pouco solúvel no meu solvente, certo? Tem que ter uma massa molar razoavelmente grande, para você poder não ter muito erro associado à massa. Tem que reagir de forma completa com o seu analito. E tem que ser seletivo aquele analito, certo? Tem que reagir perfeitamente com aquele analito, de forma completa, e tem que ser seletiva aquele analito que você quer identificar. Se a substância cumprir todos esses requisitos, você pode considerar ela uma solução primária. Sendo que a característica mais importante é que você tem certeza da concentração dela em solução, certo? Aí sim você pode dizer que você tem um padrão primário. Ah, mas e a curva de titulação? Como que é uma curva de titulação? Você tem alguns formatos de curva de titulação. Tem a curva de titulação no formato de uma sigmoide ou de segmentos lineares, certo? Onde você consegue identificar qual que é o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é sempre aquele ponto que tem uma certa inflexão, certo? Uma certa diferença
na curvatura, essa sua curva, seja ela uma sigmoide ou um segmento de reta, certo? Então você consegue identificar pela sua curva de titulação o ponto de equivalência, certo? A região de equivalência. Então, essas curvas de titulações são constituídas por meio de um gráfico, onde você tem no eixo X o volume de reagente, onde no eixo Y você pode ter, por exemplo, pH ou volume do seu padrão primário, ou também a resposta de uma certa tensão em milivolt, por exemplo, certo? Então aí você tem curvas de titulação, que é facilmente visível. No seu relatório ou na sua resposta, você vai colocar a curva de titulação, demonstrando qual é o comportamento da titulação que você fez, certo? Nessa terceira parte, então, eu vou falar um pouco mais de volumetrias, tipos de volumetria de precipitação, de neutralização, de complexação e de oxirredução. Primeiro tipo de volumetria, então, a gente tem volumetria por precipitação ou titulometria gravimétrica, onde a reação do seu titulante com o analito, ele vai te produzir um composto de baixa solubilidade, certo? Mas só que essa técnica ela requer alguns equipamentos um pouco mais complexos, não é de uma visibilidade muito fácil. Por exemplo, eu quero quantificar cloro na água e faço isso titulando nitrato de prata. Pois, quando cessar a precipitação do cloreto de prata, quer dizer que acabou o cloreto na sua amostra. Mas é facilmente visível? Não, não é tão facilmente visível assim. Então ela se torna uma técnica um pouco mais complexa, tem que ter equipamentos mais precisos para poder identificar exatamente quando não há mais precipitação nesse exemplo. Ok? E na titulometria, na volumetria de neutralização, o que acontece? Primeiro, acontece como uma reação de neutralização. Então, dentro disso eu pergunto para vocês, o que é um ácido e o que é um hidróxido? Você lembra? Você consegue me responder o que é um ácido e o que é uma base? Pela definição de Arrhenius. Então, pela definição de Arrhenius, a gente tem que ácido é toda substância que em solução, em meio aquoso, libera cátion H+. E base ou hidróxido é toda substância que em solução, que em meio aquoso, libera ânion ou H-. E a reação de uma base com um ácido, reação de neutralização de ácido e base, vai me gerar a formação de um sal e liberação de moléculas de água. Então, ácido mais base igual a sal mais água. Então, na titulometria de neutralização, você vai trabalhar com a mudança de concentração de H+ e OH-. Ou seja, você vai trabalhar com pH. Certo? Você vai trabalhar com variação de pH. Certo? Em pH ácido, o seu indicador vai ter um determinado comportamento. E em pH básico, o seu indicador vai ter outro comportamento. Então, quando você muda de um pH básico para um pH ácido, ou do pH ácido para o pH básico, aquele indicador vai ter uma mudança de característica física, que você vai observar, vai parar a sua titulação, a sua análise, e fala assim, pronto, eu tenho agora o ponto final da minha análise. E esse ponto final é muito próximo do meu ponto de equivalência, onde eu tenho número de mols de base igual ao número de mols de ácido. Por que número de mols de base igual ao número de mols de ácido? Porque tem a neutralização. É quando eu sei exatamente quando um é igual ao outro. Ah, mas eu consigo saber próximo de qual pH que isso ocorre? Sim. Neutralização completa de um ácido com uma base ou de uma base com um ácido vai ocorrer próximo de pH igual a 7. Certo? Isso você já aprendeu lá em Química Geral. Então, quando você titula um ácido em uma base, onde você conhece o seu ácido e quer saber qual a quantidade de base, quando você começa a adicionar ácido, eu tenho um excesso de base.
Então o meu pH vai estar nesse excesso de base. À medida que eu vou adicionando ácido, você vai consumindo a base, você vai neutralizando a base, até chegar a pH próximo de 7. Aí é o primeiro excesso do ácido, eu tenho a mudança do meu indicador, que eu vou saber que esse é o ponto final da minha titulação. Certo? Então, é uma titulação de neutralização. A titulometria de complexação ou volumetria de complexação, ela baseia-se em reações que possam produzir complexos, substâncias complexas. E esse complexo tem que ser suficientemente estável no seu sistema. Não adianta você formar um complexo que não seja estável. Certo? Então esse complexo geralmente é um íon metálico com um determinado ligante. Ah, mas qual o ligante que eu uso? Qual o principal ligante utilizado? É aquele que a gente chama de EDTA. Ele se liga ao ligante fazendo uma relação 1 para 1 com um metal. Certo? Ah, mas qual técnica? Em que eu utilizo essa técnica? Por exemplo, eu quero descobrir a dureza da água. Quero saber a quantidade de cálcio, a quantidade de magnésio que tem uma determinada água. Esse quelante vai se ligar ao metal. Assim eu vou saber qual é o volume desse ligante que eu utilizei na minha análise. Quando eu tiver a mudança do meu indicador, quer dizer que eu vou ter excesso de EDTA, por exemplo. Quer dizer que todo EDTA já reagiu com o cálcio ou com o magnésio que tinha em solução, e agora eu tenho excesso dele. Ao ter excesso dele, eu vou ter uma mudança do meu indicador, indicando o final da minha titulação. Indicando que, a partir desse momento, acabou o analito da amostra. Então, se eu sei quanto eu gastei de EDTA, eu consigo saber quanto de analito eu tinha na minha amostra. Então, isso é uma técnica de complexação. Certo? Você faz uso de uma reação de complexação para saber qual a concentração de um determinado analito na sua amostra. E na titulometria ou na volumetria de oxirredução, a gente já está falando de reações de oxirredução, onde há troca de elétrons entre os reagentes. E isso pode ocorrer em etapas, em semi-reações, onde que eu vou descobrir a equação global. Vou fazer a soma dessas semi-reações para poder identificar qual é a equação global do meu sistema. Certo? Ah, mas eu vou ter qual tipo de variação, por exemplo? Eu vou ter variação de potencial aí. Certo? Então eu saio de um determinado potencial que eu tenho no meu analito, na minha amostra. Ao adicionar o meu reagente, você vai variando o potencial até saber qual é o potencial do ponto de equivalência. Ah, mas como que eu sei? Fazendo aquela equaçãozinha de Nernst. Você resolvendo a equação de Nernst para poder saber, quando você tem concentração de um igual à concentração do outro, qual é o potencial daquela célula, qual que é o potencial daquele sistema. Certo? Para poder saber o ponto final, onde você tem a medida naquele eletrodo, você tem o ponto final. Então o eletrodo também tem que ser seletivo. Você tem que ter um eletrodo seletivo, você tem que ter um indicador seletivo para poder me indicar a variação desse potencial exatamente no momento de equivalência. Para isso se utiliza vários tipos de indicadores, que são mais específicos, outros menos específicos. Ok, aluno? Então a gente fecha agora essa aula de revisão. Não deu para falar tudo, mas a gente falou uma boa parte, o que é a técnica, para o que se utiliza determinada técnica, certo? As técnicas de volumetria, volumetria de oxidação, volumetria de complexação, volumetria de precipitação, volumetria de neutralização, gravimetria, falando um pouco de preparo de solução, como é o correto preparo de uma solução, falando um pouco de tipos de erro, um erro determinado, um erro indeterminado, como a gente vai tratar esse resultado, vou fazer a média dos resultados, calculando desvio padrão para saber qual é essa diferença, essa dispersão dos meus resultados. Falamos um pouco sobre a técnica quantitativa, o que é uma técnica quantitativa, o que você quer com a técnica quantitativa. Eu quero quantificar, eu quero saber exatamente
o teor, a quantidade, a concentração que eu tenho de um analito. Falando um pouco dos tipos de concentração, quais são as unidades de medida para esse tipo de concentração. Fechando esse assunto, então, desejo a você, aluno, um ótimo estudo.